E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos cenários mais complicados, mais restritivos do pôquer. Com certeza. Aquela batalha posicional. Você tá ali no small blind, um lugar que já não é nada confortável. O pior lugar da mesa. E você vê o primeiro jogador a agir, o famoso under the gun, o UTG, abrindo a mão. É quase como ser colocado contra a parede, né? Totalmente. E é um adversário que, teoricamente, ele só entra na mão com o arsenal mais pesado. O range de abertura do UTG é, por definição, o mais forte da mesa. Só mão premium. Exato. Ele está selecionando só a nata. Pares altos, os melhores ases, e isso joga uma pressão, assim, absurda em cima do small blind. É isso. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar uma estratégia de defesa que precisa ser agressiva, mas, ao mesmo tempo, rigorosa. Como é que a gente responde a essa força toda sem se tornar vulnerável? É o equilíbrio perfeito. A análise de hoje nos dá um roteiro tático bem claro que divide as mãos em categorias de ação muito específicas. Ok, vamos lá. O ponto que mais me deixa curioso é: se o UTG está tão forte, por que a resposta seria ser agressivo com um 3-bet, um realmento, em vez de só pagar ou, sei lá, desistir? Essa é a grande questão, né? Parece contraintuitivo. Responder à força com mais força. E a resposta tá toda na posição. Simplesmente pagar a aposta, o tal do cold call, do small blind contra o UTG é um dos maiores erros que um jogador pode cometer. Um vazamento de fichas que se fala? Um vazamento gigante, pensa só. Primeiro, você garante que vai jogar toda a mão fora de posição. Você vai ser o primeiro a falar no flop, no turn e no river. É uma desvantagem. Você está jogando no escuro. Totalmente. E tem mais, né? O Big Blind? O Big Blind ainda tá lá quietinho, só esperando. Rindo à toa. Exato, você dá pra ele um preço maravilhoso pra ele entrar na mão, às vezes com qualquer porcaria, e de repente, um pote que era mano a mano, Virou um pote com 3 jogadores. e você tá espremido no meio. É uma receita pro desastre. A agressão, o 3-bet, é a sua ferramenta pra desmontar essa armadilha toda. Ah, ok, agora a ficha tá caindo. Não é sobre ser o valentão da mesa, é sobre tomar o controle. Perfeito. O 3-bet tem, 3 objetivos. O mais óbvio é fazer o UTG desistir ali na hora e você leva o pote sem briga. O que já é ótimo. Maravilhoso. Segundo, ele isola o oponente. Transforma aquele caos potencial num mano a mano, onde você tem a iniciativa. E terceiro, claro, ele aumenta o pote quando você tem uma mão de valor. Mas E esse é um grande mas. A seleção de mãos tem que ser cirúrgica. E a estratégia divide nosso arsenal em 3 grupos. Os blefs, as mãos de valor intermediário e, o topo absoluto do nosso range. gostei da divisão. Então vamos começar pela parte mais arriscada, os blefs. Como é que a gente pode blefar contra um range que é, em teoria, o mais forte da mesa? Parece loucura. Mas não é um blefe qualquer, é um blefe calculado. São mãos que a gente escolhe por 2 razões principais. A primeira é o que a gente chama de efeito de bloqueio, os blockers. Ah, a ideia de que as cartas que eu tenho na mão diminuem a chance do meu oponente ter certas combinações. Exatamente. É um jogo de dedução. Se eu tenho um ás na mão, o número de combinações de ás que ele pode ter cai para metade, certo? Se eu tenho um rei, a chance dele ter rei-rei ou ás-rei também diminui muito. Então, quando a gente dá 3-bet com uma mão que tem um ás ou um rei, a gente está matematicamente aumentando a chance dele não ter um monstro e, portanto, dele desistir. Entendi. É uma manipulação de probabilidades. E qual seria a segunda razão? O plano B caso ele pague nosso 3-bet. Exato. É a jogabilidade. São mãos que, se o blefe não passar, ainda tem potencial de acertar o flop com muita força. E de forma bem disfarçada. Podem fazer sequências, flushes, pares fortes. Você não tá morto na água, entende? É um blefe com rede de segurança. Faz muito mais sentido do que pegar qualquer tranqueira e rezar. Então, que tipo de mãos se encaixam nesse perfil de blefe com plano B? A gente pode separar em 2 famílias. A primeira é a dos ases promissores.
Mãos com as do mesmo naipe, como as-valete, as-10, tem até o as-5 do mesmo naipe, que é ótimo porque faz tanto o flush máximo quanto a sequência baixa. O Will. Isso. E de naipes diferentes, a disciplina é tanta que só o as-dama entra pelo poder de bloqueio que ele tem. Nossa, só uma mão off-switch, isso já mostra um nível do filtro. É um campo minado. A segunda família é a da realeza conectada. Rei-dama, rei-valete, dama-valete, todas do mesmo naipe. Elas bloqueiam o topo do range dele e fazem sequências e flushes muito fortes. E valete 10, 10, 9... Também entram. Valete 10 e 10 e 9 do mesmo naipe são máquinas de fazer sequência. E os pares, onde eles entram? Eu fico pensando em um par de 8s, par de 9s. É uma mão boa. E aí que tá a armadilha mental. Contra a força do UTG, um par de 8s é muito vulnerável. Se te pagam, quase sempre vai ter uma carta maior no flop. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Então, essa estratégia os reclassificam. Em vez de valor, eles se tornam excelentes blefs. Eles não têm bloqueadores, mas têm boa equidade contra as cartas altas que o oponente pode ter, tipo as-rei. Então, sim, par de 9s e par de 8s entram na nossa faixa de tribet por blefe. E abaixo disso, par de 7s, por exemplo? Par de 7s é desistir. Fold direto. Tentar jogar com eles aqui é pedir para ter problema. Peraí, desistiu de par de 7s? Isso parece conservador demais. A maioria não pagaria para tentar acertar a trinca, o tal do set mining. É um erro comum. As probabilidades implícitas, que é o que justificam o set mining, não estão a nosso favor aqui. Por quê? Porque, para ser lucrativo, você precisa ganhar um pote gigante quando acerta. E fora de posição, com um range tão forte, é muito difícil extrair esse valor todo. Nas vezes que você não acerta, que a maioria, você fica numa situação péssima. O 3-bet com 9-9 é melhor, porque te dá uma outra forma de ganhar, fazendo ele desistir. Entendi. A agressão te dá mais uma chance de vencer. A passividade não. Exato. Ok, os blefes estão claros, mas isso me leva para aquele quebra-cabeça. Mãos como dama-dama, valete-valete, as damas do mesmo naipe. Elas são fortes demais para serem blefe, mas a gente sente aquele frio na espinha de colocar tudo em jogo e dar de cara com um as-as. Onde elas ficam? Você descreveu o dilema perfeitamente. E a solução é a nossa segunda categoria, o valor intermediário, ou o que a gente chama de 3-bet call. 3-bet call. São mãos com as quais a gente quer, sim, dar um 3-bet por valor. Queremos ser pagos por mãos piores que as nossas. Mas se o oponente decide escalar a guerra e dar um 4-bets... Um novo realmento? Isso. O nosso plano não é ir pro tudo ou nada. É só pagar. Ah, então a ideia é controlar o tamanho do pote, não deixar ele chegar num ponto sem volta com uma mão que é forte, mas ainda é vulnerável. Exatamente. É um ato de humildade estratégica, com dama-dama, por exemplo. Se você vai ao win pré-flop contra um range de 4-bet de um bom jogador em UTG, muitas vezes você vai estar contra as-as ou rei-rei. E aí você está bem atrás. Bem atrás. Contra as rei é uma disputa de moedas. Não é o ideal. Pagando o 4-bet, você mantém o pote grande, mas gerenciável, e se dá a chance de ver o flop. Se bate um as, você pisa no freio. Se o flop é baixo, você segue com confiança. É um controle de danos preventivo. E quais são as mãos que estão nesse clube seleto? É um grupo bem exclusivo, o que mostra de novo a disciplina. Basicamente, ás, dama do mesmo naipe. Aquis. Isso. E o trio de pares que a gente falou. Dama-dama, valete-valete e 10-10. Mãos ótimas, mas que têm vulnerabilidades claras contra o topo absoluto do range do vilão. O plano é esse: tribet e se levar um 4-bet, só paga e vamos jogar pôquer pós-flop. Perfeito, já cobrimos os blefes cirúrgicos, o controle de pote com as mãos intermediárias. Isso nos leva para o topo da cadeia alimentar. Quando é que a gente para com a sutileza e chuta a porta? Agora chegamos na parte mais simples e direta da estratégia. O grupo de valor absoluto. Com essas mãos não tem dilema, não tem dúvida. O plano é um só. Colocar todas as fichas no meio. O mais rápido possível,
a gente dá o 3-bet por valor máximo e se o jogador do UTG nos deram 4-bet, a nossa única resposta, sem nem pensar, é o all-in. É a hora de capitalizar a paciência, né? Imagino que a gente esteja falando das melhores mãos. Exatamente as melhores. Em primeiro lugar, os 2 titãs do pôquer, As e Rei. Claro. Contra o range forte do UTG, que vai pagar com mãos que a gente domina, elas se tornam armas de destruição em massa. O objetivo é só um: all-in pré-flop. E além desses 2, o Ás-Rei com certeza entra aí, né? Com certeza, e esse é um ponto importante. Muitos jogadores tratam Ás-Rei como se fosse uma mão de valor intermediário, porque não é um par. Mas nesse cenário, Ás-Rei é uma potência. Tanto o do mesmo naipe quanto o de naipes diferentes. Os 2. Pensa bem, ele domina As-Dama, que o oponente pode pagar. Ele bloqueia As e Rei, tornando menos provável que o vilão os tenha. E mesmo contra Dama-Dama ou Valete-Valete, ele tem uma equidade ótima, é quase 50%. Então, com As-Rei, a linha é a mesma, 3-bet, e se tomar 4-bet, é all-in sem hesitar. Certo. Então, quando a gente junta tudo, o que se forma é uma máquina de defesa muito bem calibrada. Não é só uma lista de mãos, é um sistema. É exatamente isso. A beleza dessa estratégia é que ela é coerente. Ela te protege. Você tem seus blefs, que funcionam por causa dos bloqueadores e da jogabilidade. Você tem seu valor intermediário, que te deixa jogar potes grandes sem arriscar a vida. E você tem seu valor absoluto, que garante que você extraia ao máximo quando tem a melhor mão. É uma estratégia que respeita a força do outro, mas não se acovarda, né? Perfeito. O que eu acho mais interessante é que a grande lição aqui parece ser que, nesse cenário específico, a disciplina vale muito mais que a criatividade. Tentar inventar moda aqui é quase sempre um erro caro. Exato. Esse é um daqueles pontos do pôquer onde a teoria, a matemática, já fez o trabalho pesado pra gente. Tentar ser muito criativo, tipo pagar com um par de 6 ou dar 3-bet com um rei 9 de naipes diferentes, é sair de um caminho que já se provou eficiente. A estrutura te mantém seguro, te torna difícil de ler e te permite navegar no pior cenário posicional do jogo. Com o mínimo de dano e o máximo de eficiência. Exatamente. Isso me deixa com uma última reflexão, uma provocação para quem está ouvindo a gente. Manda. A gente passou todo esse tempo aqui na cadeira do Small Blind, construindo essa defesa. Agora, vamos inverter. Se coloque no lugar do jogador em UTG. Você abre com, sei lá, um As-Valete do mesmo naipe e o Small Blind te dá um 3-bet. Como você deveria reagir sabendo que ele está jogando com essa estratégia tão rigorosa, tão polarizada, sabendo que ele tem ou um blefe muito bem escolhido ou um monstro absoluto? Como isso muda o seu plano? Uau! Isso por si só já é um outro universo de estratégia para a gente explorar